O Brasil inteiro hoje é o esquadrão não tem jeito. O Brasil inteiro hoje, com exceção da torcida do Vasco, vai torcer pelo Bahia lá em São Januário, 7h30 da noite. Sim, você torcedor do Vitória, torça pro Bahia vencer o jogo. Porque se o Bahia não ganhar o jogo, o Vasco somar os 3 pontos hoje, a diferença do Vitória pro 16º, que tá em 2 pontos, uma rodada de distância só, essa distância vai para 3. Só que o detalhe é que o Atlético Mineiro tem 2 jogos a menos em relação ao Vitória. Essa distância que vai para 3, no mínimo, se o Vasco ganhar hoje, essa distância pode ir para 4, 5, 6, 7 pontos. Sabe por quê? O Santos tem um jogo a menos, o Inter, o Grêmio e o Ceará, todos esses times têm um jogo a menos em relação ao Vitória. Então a vitória do Vasco hoje, ela entre aspas é catastrófica. A distância do Vasco para o Juventude, que é de 3 pontos, vai para 6 se o Vasco vencer. A distância do Fortaleza, que é de 6 para o Vasco, vai para 9. E a do Sport, que é de 10, vai para 13. Ou seja, é tromba, meus amigos, é uma trolha desgranhenta. Todo mundo hoje tem que torcer para o Bahia vencer a partida. O Bahia não vai ser campeão da Série A. No máximo vai pegar uma vaga ali no G5, no G4. Se o Bahia ganhar, ele pula da 6ª colocação e vai para a 5ª posição. Com 40 pontos, fica ali a 2 pontinhos do Mirassol. Fica ali, né, sendo espremido pelo Mirassol e pelo Botafogo na 5ª colocação, indo para uma pré-Libertadores. Então, não tem grandes efeitos práticos para o Bahia em relação à disputa por um título ou algo do tipo. Mesmo se perder para o Vasco, hipoteticamente, o Bahia ele ainda tem gordura para no outro jogo a menos que tem em relação ao São Paulo, abrir 5 pontos de distância. E mais uma vez tentar passar o Botafogo na tabela de classificação e ir galgando ali uma classificação ou para pré-Libertadores ou para a fase de grupos da Libertadores também. Lógico que a derrota para o Bahia vai ser péssima no jogo de hoje, né? Até porque o Bahia já vem de 3 resultados negativos, 2 derrotas e um empate no recorte recente. E assim, quando a gente olha a tabela de classificação, de um modo geral, nos últimos 10 jogos, o Bahia nos últimos 9 somou 13 pontos, o Vasco nos últimos 9 somou 11. Então o Bahia faz uma campanha fraca nos últimos 10 jogos, em relação ao que já apresentou lá no início da competição até a 15ª, 16ª, 17ª rodada. O Bahia não vem desempenhando bem nos últimos jogos, o Bahia não vem conquistando bons resultados nos últimos jogos, muito pelos desfalques também e pelos deméritos de Rogério Ceni, que não consegue trazer alternativas táticas para esse time do Bahia ser mais competitivo. Porque o time do Mirassol é ruim, é pior do que o do Bahia. Sem dúvidas nenhuma, o banco do Mirassol é pior do que o do Bahia. Sem dúvidas nenhuma eu posso afirmar isso. Mas ainda assim o Mirassol faz uma campanha bem melhor. De 10 pontos a mais em relação ao próprio Bahia nos últimos 10 jogos. Méritos de Rafael Ganaz. Ponto. Voltando aqui à briga para não cair. Toma. O Atlético Mineiro, ele vai jogar ainda, ele ainda tem 2 jogos para cumprir a menos, né? Assim como o Sport. O Sport tem um jogo a menos, um desses é contra o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro ganhar um desses jogos, ele vai a 28. Se o Vasco ganhar o jogo de hoje, ele vai a 27. O Santos tem 23. Se ganhar o ponto A, vai a 27, 28, 29. Cara, essa distância hoje, do 17º, que é de 2 pontos, a distância de uma rodada só, pode subir para 5, 6, 7 pontos, pô. E aí, basicamente, daqui a 3, 4 rodadas, quando todo mundo igualar o número de jogos, você vê um cenário, de fato, quase que irreversível, para não dizer que é impossível, algum time do Z4 sair de fato da zona do rebaixamento e empurrar alguém para lá. Bom, dito tudo isso, é o esquadrão não tem jeito. A crise São Januário tem que continuar, pelo menos visando a Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, vamos lá. Primeiro trazer aqui para vocês as prováveis escalações de Vasco e Bahia hoje em São Januário. O Vasco deve ir com Léo Jardim, Carlos Cuesta, Lucas Freitas na zaga, Pumita Rodrigues e Paulo Henrique nas laterais, Barros e Hugo Moura na dupla de volante, Felipe Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira e Verrete de centroavante. O Vasco não vai poder contar com Ryan, que desfalcou, aí vai ser desfalco para esse jogo pela suspensão do 3º cartão amarelo no jogo contra o Flamengo. O Vasco não conta com Tietê, com Jair, não conta com Lucas Piton na lateral esquerda, que é outro desfalque importante para o Vasco. Então é um Vasco ali com desfalques importantes e no segundo tempo não vai ter grandes alternativas para melhorar o patamar da equipe, não. Então se o Vasco quiser ganhar o jogo, é bom vencer no primeiro tempo, porque se depender dos bancários no segundo tempo, é pouco provável o Vasco vencer a partida. Mas o Bahia também
tá muito longe de ter um bom banco. Muito pelo contrário, é um banco que briga para não cair para a Série B. Ainda mais com tantos desfalques no elenco, esquece, o banco do Bahia é horroroso. O Bahia deve com Ronaldo no gol, Mingo, Gabriel Xavier, Santiago Arias e Luciano Juba, Azevedo, Everton Ribeiro e Jean Lucas na meiuca, Michel Araújo, Sanabria e William José. Ademir tá de volta para a partida de hoje, né? Deve figurar ali entre os relacionados. Na ponta direita é alternativa e tem Kaique também que pode jogar pela ponta direita ou pela ponta esquerda. Essas são as duas melhores válvulas de escape do Bahia no segundo tempo. Longe de serem válvulas de escapes espetaculares, brilhantes, não é. Ademir é um pouco melhor do que Kaique e bem melhor do que Michel Araújo. Mas também é um perdedor de gols, não é garantia nenhuma que ele vai entrar e vai decidir a partida. Bom, dito isso, o mano a mano aqui em tela para vocês que eu fiz é com Léo Jardim no gol, muito melhor do que Ronaldo, não tem comparação, ponto, é indiscutível isso, eu acho que para todo mundo. Na zaga eu coloquei Carlos Cuesta, jogador de seleção colombiana, sendo melhor do que Gabriel Xavier. No primeiro jogo de Carlos Cuesta ele fez um gol, num cruzamento que ele recebe da ponta direita de Andrés Gomes, ele finaliza e faz o gol contra o Ceará. E muitos apontaram também que ele fez um bom jogo contra o Flamengo. Esse aí eu não assisti porque eu tava tendo outros jogos para acompanhar no mesmo horário. Hoje eu vou acompanhar o Vasco e Bahia para ter uma noção melhor do Carlos Cuesta. Aí no lado esquerdo da zaga é Mingo. Mingo faz uma temporada muito melhor do que Lucas Freitas, que é um entregador de paçocas. Eu acho ele fraco, sendo bem sincero. Lógico, não é o pior jogador do mundo, mas é fraco, cara. É fraco, ponto. Na lateral esquerda, Luciano Juba, muito melhor do que Pumita Rodrigues. A temporada de Juba, disparadamente, é o cara que participou mais vezes em gols. Com gol e com assistência na Série A. E marca melhor do que Pumita. É um lateral muito mais completo. Na lateral direita, eu não sou fã de Paulo Henrique. Podem me crucificar agora, torcedor do Vasco, eu não sou fã. Fez um baita de um primeiro turno, sem dúvidas. Um dos melhores laterais ali na posição pelo setor direito. Talvez até o melhor. Muitos apontam até como o melhor lateral direito da competição. No primeiro turno. Eu não sou muito fã. É um bom lateral? É. Mas ainda assim, ficaria melhor com ele do que com o Santiago Arias no mano a mano. Se a gente for trazer aqui a questão do equilíbrio defensivo e ofensivo, eu gosto mais de Santiago Arias do que de Paulo Henrique. Acho o Santiago Arias mais jogador. Mas, se você quiser se apegar ao momento na Série A, Paulo Henrique ganharia nesse duelo no mano a mano. Aí na volância, Azevedo é melhor do que Cauã Barros, ponto, não tem comparação. Azevedo tem bom poder de marcação e tem boa qualidade na saída de jogo, tem um bom passe. Aí você vai para o setor de no segundo volante, né? Hugo Moura, em tese, é o segundo volante do Vasco. Ou se for Cauã Barros, eu não sei como é que o Diniz vai colocar isso aí. Jean Lucas ganha de qualquer um dos dois. Ponto. A dupla de volante seria Jean Lucas e Azevedo. São volantes mais completos e mais consistentes na temporada. Hugo Moura pode jogar até de zagueiro, né? Já foi improvisado assim por Fernando Diniz. Quando o Vasco não tinha opções ali pelo setor da zaga. Agora tem Carlos Cuesta, então não faz sentido colocar tipo Hugo Moura na zaga, né? Ah, lembrei de mais o desfalque do Vasco. Na zaga o Vasco não vai poder contar com Robert e Renan nessa partida. E aí vamos lá, na meiuca, Felipe Coutinho. Melhor do que Everton Ribeiro. Ainda mais no recorte recente, participando em gol e assistência, fazendo gol de falta. Faz uma temporada no recorte recente melhor do que Coutinho. O jogo em São Januário, eu iria de Felipe Coutinho no jogo de hoje. Everton Ribeiro, eu vejo que às vezes ele fica muito distante do gol. Ele é um meia que volta muito na recomposição. Felipe Coutinho, eu vejo que ele fica mais próximo do gol para finalizar bolas. Acho que Everton Ribeiro deveria ficar um pouco mais espetado, mais próximo de William José do que mais próximo de Azevedo. Isso acontece muito, inclusive, nos jogos do Bahia. Mas enfim, inclusive no último... Agora, contradizendo um pouco isso que eu acabei de dizer, ele deu assistência no último jogo, né? Para William José fazer o gol contra o Ceará. Mas na média é um jogador que volta muito para a recomposição defensiva. Ele tem que ficar mais próximo do gol, velho. Bom, dito isso, é Felipe Coutinho. Quem distribui melhor o jogo? Everton Ribeiro. Quem finaliza melhor em gol? Felipe Coutinho. Quem tem uma falta melhor? Felipe Coutinho. Então, por característica, por ter mais valências positivas no recorte recente, Coutinho. Na ponta esquerda, Nuno Moreira, mais decisivo assim, mais efetivo do que Sanabria. Na ponta direita, eu não sou fã de Andrés Gomes. Depois a gente alonga o debate na live pós-jogo. Mas ainda assim, no mano a mano, ele e o Michel Araújo, eu iria de Andrés Gomes porque é mais rápido, mais insinuante, mais driblador e mais competitivo, vamos dizer assim. Ponto. Verratti ou William José? Vamos falar de nível técnico? William José é muito mais centroavante do que Verratti. Ponto.
Para fazer o pivô fora da grande área, fazer parede, passe, cruzamento, cobrança de falta, o William José é muito melhor do que Verratti. É infinitamente melhor. Agora, quem tem mais gols na temporada? Verratti. Quem tem mais gols na Série A? Verratti. Quem tem mais gols na Copa do Brasil? Verratti. Quem é o artilheiro do Brasil? Verratti. Ponto. Então é Verratti. Tá ligado? Quem fez mais gols é Verratti. Quem é mais decisivo? Verratti. Então vai Verratti. Pronto, acabou. Não tem muito mistério. Então no mano a mano aqui daria mais ou menos um 7-4 pro Vasco, tá, gente? Que não é garantia nenhuma o Vasco vencer essa partida por uma razão óbvia. O Vasco em São Januário tem um aproveitamento fraquíssimo. Vou até trazer aqui para vocês, ó. Se a gente for analisar aqui a tabela do Vasco em casa, em São Januário, o Vasco é o vice-lanterna, com apenas 13 pontos conquistados. Só tem uma campanha melhor do que a do Sport. A última vitória do Vasco em São Januário foi contra o Fortaleza, atual vice-lanterna da Série A, que o Vasco venceu por 3-0, lá no dia 17 de maio. Junho, julho, agosto, setembro. Estamos batendo quase outubro. Daqui a pouco vai bater 5 meses que o Vasco não sabe o que é ganhar em São Januário. Acredite se quiser. E outro detalhe. As outras 2 vitórias do Vasco em São Januário, das 3 que ele conseguiu construir, foi contra o Sport Lanterna por 3-1 e contra o Santos, que tá brigando para não cair. O Vasco não conseguiu vencer de nenhum time do G10 para cima. Ou melhor, nenhum time do G13 para cima o Vasco conseguiu vencer. Tem um aproveitamento ruim em São Januário e não consegue fazer ferida. A sorte do Vasco é que longe de São Januário, o Vasco consegue ter um aproveitamento melhor em relação aos seus concorrentes, né? O Vasco conquistou 11 pontos longe de São Januário, que é uma campanha ali acima da 19ª colocação jogando em São Januário. Bom, dito tudo isso, a gente traz aqui um cenário de um jogo meio que imprevisível, né? O Bahia no mau momento, apresentando uma queda de desempenho bem clara, o gás acabou, é o famoso gás acabou. O Vasco São Januário não vence jogo, é muito raro. Na Série A, né? Na Copa do Brasil venceu do CSA, na Sul-Americana venceu do Melgar, mas times ridículos, então nem dá para colocar muito em comparação, em parâmetro, em referência. Você tem o Fernando Diniz que gosta de ter a posse de bola, mas o Bahia também gosta de ter a posse. Então como é que vai ser o desenho desse jogo? Complexo cravar. Se eu fosse o Rogério Ceni, é marcação-pressão. O Vasco ama entregar a rapadura. Fez bem a marcação-pressão, controlou a posse de bola em São Januário, você esfria São Januário, coloca a pressão contra o próprio Vasco, e eu acho que o Bahia tem condições de vencer o jogo lá em São Januário. Mas é um cenário de um jogo bem maluco, né? Que o Bahia também não passa muita confiança pro seu torcedor. Porque fora de casa o Bahia não tá jogando nada. A última boa atuação do Bahia fora de casa já tem mais de 3 meses. Foi lá no mês 6, lá em junho. Lá no início de junho contra o Bragantino que o Bahia conseguiu vencer por 3-0. Porque tinha um jogador a mais em campo. Tirando aquele jogo, de lá pra cá, o Bahia não joga bem contra ninguém fora de casa. Pode até conquistar o resultado, vencer um jogo e tal, mas jogar bem, não joga bem contra seu ninguém. Há um bom tempo que o Bahia vem jogando mal. Então, assim, é um jogo absolutamente imprevisível em São Januário. É o famoso tudo pode acontecer. Enfim, meu palpite pro jogo, 1-1. 1-1 meu palpite. O que eu queria, 1-0 Bahia pra esse jogo aí. Sem dúvida nenhuma, é 1-0 pro Bahia nesse jogo. Hoje tem Grêmio e Botafogo também. E aí, Luto, o Grêmio deve brigar pra não cair? Cara, pode ser que o Grêmio brigue pra não cair, mas com esse elenco que tá formando, com as contratações novas que chegaram agora há pouco, com a gordura que já tem pro 17º colocado, eu acho quase que impossível o Grêmio cair pra Série B. Pelos elementos que eu acabei de falar. Então, acho que o Grêmio pode até perder o jogo de hoje e tal, mas vai pontuar, viu? Mas vai pontuar contra o Botafogo. Mas mesmo se perder, a análise ela não vai mudar muito não, tá, gente? Bom, rapaziada, é isso. Abraço para todos vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sino das notificações também. Valeu, gente. Abraço.